Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje eu estou aqui para a gente comentar sobre a segunda parte da classificação de atos administrativos. Como a gente já falou na primeira parte, a doutrina prevê uma vasta classificação de atos administrativos. São utilizados vários critérios para se classificar os atos administrativos. Na primeira parte da classificação, eu mencionei lá 4 critérios para se classificar os atos administrativos. Hoje veremos mais 4 critérios, ok? Então, atos administrativos, classificação, parte 2. Vamos lá. Abrir a lousa aqui. Muito bem. Vou dividir aqui, como eu fiz naquele nosso primeiro encontro, na parte 1. A gente divide aqui para dar os critérios direitinho. Bom, então a gente pode dizer que quanto às prerrogativas da administração, os atos podem ser de império, podem ser de gestão ou de expediente. Expediente. Tá, expediente. E pera, você não pega a manha disso aí, hein, meu? É que isso aqui é muito sensível, gente. Expediente. Aê! Qualquer hora eu vou ficar bom disso aqui. Muito bem. Quanto ao número de partes. Os atos administrativos podem ser unilaterais, bilaterais ou multilaterais. Os multilaterais também são chamados de plurilaterais. Multilaterais ou plurilaterais. Quanto aos efeitos, outro critério, os atos podem ser constitutivos ou declaratórios. E quanto aos resultados, os atos podem ser ampliativos ou restritivos. Ok, então temos aí 4 critérios para se classificar os atos administrativos. Quanto às prerrogativas da administração, ato de império, de gestão e de expediente. Quanto ao número de partes, unilaterais, bilaterais ou multilaterais, também chamado plurilaterais. Quanto aos efeitos, os atos podem ser constitutivos ou declaratórios. E quanto aos resultados, os atos podem ser ampliativos ou restritivos. Muito bem. Quanto às prerrogativas da administração, atos de império também são chamados atos imperativos, né? São aqueles onde a administração atua efetivamente como administração, com seu poder de império e supremacia sobre os particulares, né? Ela atua, claro, visando sempre o interesse público, o interesse coletivo, por isso que ela se coloca numa posição de superioridade face aos particulares. Exemplo de um ato de império, ou atos imperativos, né, é a desapropriação. A desapropriação é um ato imperativo. Tá? São atos que ocorrem independente da concordância do particular. Claro que o particular pode impugnar o ato, mas ele ocorre independente da concordância do particular. Tá certo? Atos de gestão.
Gente, os atos de gestão são aqueles em que a administração desprovida de imperatividade atua em condições de igualdade com o particular, tá? Então, por exemplo, a aquisição ou alienação de bens pela administração são atos de gestão, tá? A administração está administrando seus bens, né? Alienando bens, adquirindo bens, são atos de gestão. Tanto que num contrato de compra e venda, esse contrato é regido pelo direito privado, tá certo? Então seria um contrato da administração, tá? Ou um ato bilateral da administração, tá certo? E não propriamente um ato administrativo, né? Já que é regido pelo direito privado, mas é dado como exemplo aí de ato de gestão, tá certo? Atos de expediente são aqueles de rotina interna da administração. Exemplo, a autuação de processo, o recebimento de documentos, tá? O protocolo de petições ou de certos documentos, tá? São atos de expediente, são atos de rotina interna da administração, tá? Pera, você falou autuação de processo. Então, quando um escrevente do TJ, enfim, ele está autuando um processo, ele está ali praticando um ato administrativo? Sim, sim. Os poderes judiciário, legislativo, também praticam atos administrativos, tá? Esse caso, por exemplo, a autuação de processo, é um ato administrativo classificado como um ato de expediente, tá? É tido como um ato judicial essa autuação no processo? Não, não. Toma cuidado para você não confundir ato judicial ou jurisdicional com ato judiciário. Perinha, perinha. Complicou agora, cara. Vamos lá. Ó. Seguinte. Você tem atos judiciais ou jurisdicionais e você tem os atos judiciários. Tá. Qual a diferença, Pera? Os atos judiciais ou jurisdicionais são as decisões proferidas pelos magistrados em processos judiciais. Ou seja, são as sentenças, são as decisões interlocutórias, tá? Estes atos não são atos administrativos, tá? São atos judiciais ou jurisdicionais. Tá legal? Agora, os atos judiciários são aqueles praticados por agentes do Poder Judiciário em geral, visando a administração da justiça. Então, são atos praticados por secretários, por oficiais de justiça, por motoristas, por cartorários, etc. Os atos judiciários podem ser classificados como atos administrativos, tá? Como, por exemplo, a autuação de um processo. É um ato de expediente. Entendeu? Tranquilos? Beleza. Joia. Ok. Bom, voltando. Então vimos aí quantas prerrogativas: ato de império, ato de gestão e ato de expediente. Ok. Quanto ao número de partes, é um outro critério. Quanto ao número de partes que fazem parte daquele ato, você tem unilaterais, bilaterais ou multilaterais. Então, olha, essa classificação é dada pelo professor Edmir Neto de Araújo e consiste na participação de mais de duas partes, ou seja, no caso, se for um ato bilateral, duas partes. Se for um ato multilateral ou plurilateral, mais de duas partes. Se for um ato unilateral, a vontade vem de uma parte só. Tá? Então, por exemplo, uma demissão do servidor público é um ato unilateral. Tá?
Uma autorização de uso é um ato unilateral, porque ele emana da vontade de uma parte que é a administração pública. Tá? Então, o ato unilateral é produzido por uma só declaração de vontade. O ato bilateral é aquele que resulta do encontro de vontades de duas partes. Tá? Por exemplo, um contrato. Certo? Contrato é um ato bilateral. Os atos plurilaterais ou multilaterais, aí sim, esta classificação, né, de multilaterais ou plurilaterais é que é dada pelo professor Edmir Neto de Araújo e consiste na participação de mais de duas partes. Tá? Ou seja, mais de duas partes intervêm, gerando a todos direitos e obrigações, como, por exemplo, um consórcio público. Um consórcio público seria aí um exemplo de ato multilateral ou plurilateral. Só para ficar mais claro, o consórcio público é uma espécie de contrato administrativo firmado entre entes públicos. Entendeu? Por isso, esse nome multilateral ou plurilateral. Então, por exemplo, você tem diversos municípios que se unem e firmam um consórcio público. Diversos estados que se unem e firmam um consórcio público. Municípios e estados se unem e firmam um consórcio público. O consórcio público é uma espécie de contrato administrativo firmado entre entes públicos para a realização de atividades ou serviços de interesse comum dos entes consorciados. Então, há o interesse de se construir uma rodovia que passa por vários municípios. Então, esses municípios se unem e, com o Estado também, da Federação, e vão construir aquela rodovia de forma conjugada. Então, você tem várias partes que firmam aquele acordo, então é tido como um ato multilateral ou plurilateral. Tá certo? Tranquilos? Olha só, presta atenção no seguinte, o critério aqui para se classificar o ato é quanto ao número de partes, tá? Não vai confundir, se você pegar em algum material que está lá falando que o contrato administrativo é preponderantemente unilateral. Porque você vai falar, porra, mas tem duas partes, então não seria bilateral? Cuidado. Lá, quando se está falando de unilateral, é com relação à discussão ou não de cláusulas contratuais. Então, num contrato administrativo, fala-se que ele tem a característica da unilateralidade, né? Não com relação ao número de partes, porque no número de partes você tem duas partes, o contratante e o contratado, mas sim quanto à execução daquele contrato, né? Ou seja, o contratado ele não tem a possibilidade de discutir cláusulas contratuais. Ele apenas adere àquelas cláusulas, por isso os contratos administrativos são chamados de contratos de adesão, já que o particular adere ao contrato, particular contratado, né? Ele adere ao contrato não discutindo cláusulas contratuais. Então a maior parte das cláusulas de um contrato administrativo são unilaterais. Mas lembre-se também que o contrato administrativo possui cláusulas bilaterais também. Tá? Mas aí a gente está falando de cláusula. A cláusula ser unilateral ou ser bilateral é uma coisa. Dá uma olhadinha no artigo 65 da Lei 8666/93. Tá? Eu analisar um ato com relação ao número de partes, isso é uma outra coisa diferente. Tá legal? Essa é a proposta aqui da classificação desses atos quanto ao número de partes, ser unilateral, bilateral ou plurilateral. Tá legal? Beleza. Joia. Um outro critério para se classificar os atos administrativos é quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos, os atos podem ser constitutivos ou declaratórios. Olha o nome, ó. Constitutivo. Ou seja, constitui uma nova situação. Então, esse ato constitutivo, ele vai criar, ele vai modificar, ele vai constituir uma nova situação. Agora, o ato declaratório não. O ato declaratório ele vai apenas declarar uma situação já existente. Certo? Olha os conceitos, ó. Ato constitutivo. A administração cria, modifica, extingue um direito
ou uma situação do administrado. Tá? Exemplos: permissão, autorização, demissão de um servidor, são atos constitutivos. Agora, os atos declaratórios, olha só o conceito, ó, tome nota. A administração reconhece, então o ato declaratório é aquele na qual a administração reconhece um direito que já existia antes do ato. Ou seja, afirmam a pré-existência de uma situação. Exemplos: licenças, homologações, certidões, declarações. Então, o ato ele apenas declara que já existia uma situação. A situação era pré-existente, o ato administrativo apenas vem reconhecer aquela situação de uma maneira formal. Ok? Beleza. Quanto aos resultados, um outro critério para se classificar os atos administrativos. Quanto aos resultados, os atos podem ser ampliativos ou restritivos. Olha o nome, ó. Ampliativo ou restritivo. Ou seja, o ato ele pode ampliar, pode aumentar a esfera de direitos do administrado ou pode diminuir, pode restringir a esfera de direitos do administrado. Volta aqui, cadê? Beleza. Então, quanto aos resultados, os atos podem ser ampliativos ou restritivos. Olha só o conceito, ó. Ampliativos são os que aumentam a esfera de ação jurídica do destinatário. Exemplos: autorizações, permissões, licenças, etc. Você está aumentando, você está ampliando a esfera de direitos do administrado. Restritivos são os que diminuem a esfera jurídica do destinatário ou lhe impõem novas obrigações, deveres ou ônus. Exemplos: as proibições, as cassações, as limitações, certo? Então, os atos restritivos são aqueles que diminuem a esfera de direitos do administrado, ao passo que os ampliativos são aqueles que aumentam a esfera jurídica do administrado, a esfera de direitos do administrado. Tá legal? Tranquilos? Então, só para ficar mais claro, quando você tem uma permissão para a instalação de um ponto de táxi, opa, está ampliando a esfera de direitos, é um ato ampliativo. Digamos que depois de um tempo haja a cassação ou a revogação daquela permissão. Aí você tem um ato restritivo, porque ele está diminuindo a esfera de direitos. Ok? Tranquilos? Muito bem. Então, neste nosso encontro, falamos de 4 critérios para se classificar os atos administrativos, quanto às prerrogativas da administração, quanto ao número de partes, quanto aos efeitos e quanto aos resultados. Pessoal, aqui os meus contatos. Muito obrigado pela atenção de vocês, boa sorte nos concursos, bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.